Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Há 80 anos, em julho de 1930, aqui no Estádio Centenário, Montevidéu, Uruguai, começava a primeira Copa do Mundo, que tornou o futebol um esporte galáctico. Viemos especialmente encontrar uma das figuras máximas das letras latino-americanas e da cultura uruguaia, Eduardo Galeano, autor de 40 livros e um clássico sobre o futebol. Futebol sob o sol e a sombra. Eduardo Galeano, na porta da sua casa tem uma placa escrito Cerrada para Futebol. Há quanto tempo que você fecha a sua casa por causa do futebol? É uma velha tradição compartida entre a minha mulher e eu, Helena e eu, que em cada mundial a casa fica fechada por futebol. Aí o cartaz é colocado no primeiro dia da Copa e tirado no último dia. Porque a gente fica aqui vendo todos os partidos e os dois somos malucos pelo futebol, a minha mulher e eu. Mas é um sofrimento? Sim, a maioria das vezes se sofre, sim, é verdade, mas também dá muita alegria. O futebol é uma alegria que dói, é uma alegria estranha, é uma alegria que dói. Mas nós vemos todas as partidas, inclusive as muito ruins, também vemos. Por isso que eu estou agora meio esgotado, assim, fatigado. Eu já joguei... E ainda não acabou. Não, já levo jogado como 50 partidos. Imagina. Não tenho idade para jogar 50 partidos. Quase, às vezes, num dia só, eu jogo três partidas, 2 partidas, 3, 4, sei lá. Meu físico não dá para tanto. E as pessoas respeitam o aviso? Respeitam. Os credores também? Não, eles não. Mas depois você tira e guarda Não, vou fazendo cartazes novos, porque diferente. como eu gosto de desenhar aí e tal. Mas a Helena acho que guarda isso, não sei. Nunca perguntei para ela, mas acho que guarda. Eduardo, eu li uma entrevista sua no El País, o El País de Madrid. Sim. Porque vocês têm aqui um excelente jornal também chamado El País. Mas eu li no El País, no caderno de cultura, Babélia, uma declaração sua, não é? Sobre o cartaz e você dizendo que para você, o que importa é o jogo, é o futebol, é o futebol nosso. Você não se importa com a cor da camisa. Não. Mas quando a camisa é celeste... Aí é um pouquinho diferente. Mas o que eu queria dizer com aquela resposta na entrevista da Babélia, desse suplemento do país, era que foi que com o passo do tempo, eu compreendi que eu estava já além das equipes, dos clubes, dos países, e que o que eu queria era ver um futebol lindo, uma festa, essa festa das pernas que o jogam e os olhos que o estão desfrutando, não? E os corpos. E que então aí não importa muito qual é a equipe que te dá esse prazer. E eu sou fanático, sim, mas fanático do futebol mesmo. Então, às vezes não, mas quando jogo Uruguai, evidentemente, que eu tenho aí alguma coisa vibra, está soando dentro de mim, me avisando que até foi impressionante, que fazia 30 anos que o Uruguai não chegava tão longe numa Copa do Mundo, e quando aconteceu, agora, recentemente, a cidade de Montevideo saiu inteira, ruas, celebrando. E você também, né? E eu também, sim, fiquei rouco de tanto gritar. Fazia muito tempo que nós não tínhamos essa alegria, e eu fui um dos protagonistas dessa festa. E me diga uma coisa, você chegaria ao suprassumo de admitir que o jogo de futebol fosse jogado com camisas
brancas e negras, como uma partida de xadrez, para tirar o caráter patriota, chauvinista, xenófobo às vezes. Não, a cor da camiseta é importante. Não, eu acho que deve ser preservada na medida do possível, mesmo porque não é sagrada, porque o Brasil mudou a cor da camiseta depois daquele desastre, que para nós não foi exatamente um desastre, de Maracanã no ano 50. E mudou a cor da camiseta brasileira. E o Brasil continuou sendo o Brasil, quer dizer, a cor da camiseta não é muito importante, mas a celeste do Uruguai também é um símbolo para nós e tal. E aí para mim foi importante essa festa recente de futebol, porque foi uma homenagem a um futebol bem jogado e também uma maneira de desmentir aquilo que eu escutei uma vez num país centro-americano, não lembro se foi Nicarágua ou qual. Nos meus andares aí, pelos caminhos da América, que eu escutei alguém dizer triste como uruguaio contente. O cara que não sabia que eu era uruguaio, depois pediu desculpa, me perdoa, me desculpa. Não, digo, eu sei que nós somos melancólicos. Não, mas eu não quis ofender, não quis... Eu acho que os argentinos são até um pouco mais melancólicos. Não sei, mas eu recebi isso assim, triste como uruguaio contente. E nessa explosão recente de alegria, isso ficou sendo desmentido para sempre, porque a gente estava alegre mesmo. Embora seja uma Copa africana, mas a América Latina brilha com todas as cores, não é? E o esporte, o chamado esporte bretão, não é? Ele veio da Inglaterra para cá, aqui, menos no Brasil, mas aqui ainda se usam muitas palavras em inglês, field, player, no Chile, scratch, offside. Você acha que a América Latina, como quase tudo, ela recebeu da Europa e ela reprocessou o futebol e hoje é um outro futebol latino-americano? Evidentemente, sim. Segundo cada país, porque nós, o melhor que a América Latina tem é a sua diversidade. Não? Nós somos diversos, o que é muito bom ser diverso, porque senão a gente estaria condenado a morrer ou de fome ou de aborrecimento. Que não morre de fome deve morrer aborrecido da vida, sem novidades, sem diversidade, sem esse esplendor, esse fulgor das cores do arco-íris humano, que é tão diverso. E a América Latina é a região da diversidade. Quando me dizem, mas você deixa de falar da América Latina como uma unidade, o que é isso? Qual é o parecido entre um argentino e um haitiano? Digo, essa é a chave da nossa unidade, que é uma unidade dentro da diversidade. E isso que nós temos de bom no futebol também, temos diferentes tipos de futebol. Agora, esse futebol, essas diversas formas de praticar o jogo, precisam não esquecer que se trata de um jogo, quer dizer, de uma coisa feita pelo prazer de jogar, não pelo dever de ganhar. Porque se nós passamos a copiar as fórmulas europeias, o futebol de velocidade, de força, então, de táticas rígidas, então aí esquecemos a fantasia, que fica proibida, porque a fantasia não é sempre rendável, não. Do ponto de vista da eficácia, é melhor ser uma máquina do que ser uma pessoa. Pois é, você tocou num ponto aí que é muito, muito caro ao Brasil, porque o Brasil discutiu as táticas, a doutrina Dunga, que ele é o homem dos esquemas mais rígidos, muito mais rigorosos, mas você vê o futebol latino-americano equilibrado entre táticas e criatividade, ou é mais um, mais outro? Às vezes sim, às vezes não, mas o futebol brilha quando é livre. Quer dizer, quando consegue fugir dessas prisões, dos esquemas importados da Europa que obrigam a fazer um futebol que trai a nossa identidade mais profunda, que é uma identidade, como te dizia antes, diversa, festiva, linda.
Mas eu acho que o Brasil continua sendo o Brasil. Não tem ninguém capaz de parar isso, não. Ninguém. Eu acho que o Brasil sempre vai encontrar espaços para a criatividade dos jogadores, de vocês, que são muitos deles maravilhosos. Incluso alguns dos meus jogadores preferidos que não são os mais famosos, Quais são? como por exemplo o Dani Alves. Dani Alves, que para mim é um grande jogador, e raras vezes aparece assim nas crônicas ao nível de um Kaká ou de Fabiano, mas ele é muito bom de verdade. Eu estou seguindo ele já faz anos. Quando ele estava em Sevilha, quase 3 anos esteve lá. Cada vez que eu podia na televisão pegar uma partida com Dani Alves, eu queria ver ele. Quer dizer, a sua atividade futebolística é constante, quer dizer... Constante. Eu vivo cansado. É tanto jogar. Sempre jogo na minha casa, mas jogo. Sim, claro. Quer dizer, o campeonato europeu você acompanha? Tudo. Acompanho tudo. Depois, para descansar, tentando descansar, vou caminhar aqui pela Beira-Mar, Beira-Rio, Beira-Mar, Beira-Rio. Não sei bem o que é isso que nós temos aqui. Mas aí estou mentalmente procurando a ver se encontro uma partida dessas, os meninos jogando, e aí eu fico para ver um futebol feito na mais pura expressão do jogo como uma festa das crianças, com uma bola qualquer, qualquer porcaria serve para jogar futebol, não precisa muito, não. Só a vontade de gozar. E essa coisa você encontra às vezes mais no futebol de crianças, sim, feito sem regras, sem nada, do que no futebol profissional, que tende a obedecer regras rígidas nascidas do império exercido no futebol pelos grandes interesses ao redor do futebol, porque o futebol é a maior fonte, uma das maiores fontes de lucro, mas também uma das maiores fontes de prestígio político. Então é muito manipulado, isso é verdade, no nível profissional mais alto, não? Claro. Vamos chegar a isso, que eu acho muito interessante, mas eu queria saber, como é que começou a sua fascinação? Você jogava futebol, chegou a jogar? Sim, mas muito mal. Foi horrível. Ainda bem, porque aí não ia ser jogador e virou um grande escritor. Não, eu estou tentando fazer com a mão o que fui incapaz de fazer com os pés. Mas o que eu queria era ser jogador de futebol, o que não é nada raro, não tem nada de estranho aqui no Uruguai, onde todos os nenés nascem gritando gol, 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 enquanto aparecemos aí entre as pernas da mamãe. Somamos ao mundo, gritamos gol. Por isso as maternidades aqui no Uruguai são insuportáveis, esse barulho horroroso, todas as criancinhas gritando gol, gol, gol. Você não pode aguentar isso. Mas depois a vida é a vida de cada um. Mas você chegou a jogar? Não, joguei só partidas assim de amigos. Uma pelada, como nós mas sempre horrível, era um pata de pau, horrendo, assim, uma vergonha do meu país. E aí eu tentei, como te digo, escrever o que não podia fazer jogando. E você chegou a trabalhar em jornais como comentarista, cronista esportivo? Não? Não, tipicamente não, mas eu dirigi um jornal louco, maluquíssimo, aqui no Uruguai, que se chamava Época, faz anos já, que era uma experiência juvenil, assim, uma aventura louca, que ninguém cobrava nada, todos vivíamos outras coisas, e fazíamos um jornal de todos os dias, cotidiano, independente, que às vezes éramos 500 e às vezes 5. E aí eu era o diretor, tinha 21, 22 anos. E aí o que mais gozava assim, era a possibilidade de eu cobrir as praças vacantes dos cronistas esportivos. O que você fazia com prazer. E horóscopo também eu fazia. Também. Horóscopo. Mas além disso eu tinha que fazer a página editorial, que era coisa séria já. Aí eu virava sério, por 1 hora, 2. Mas depois voltava para o horóscopo e para a crônica de futebol. Há alguns povoados, vilarejos do Brasil, que não têm igreja, mas
não existe nenhum sem campo de futebol. Eduardo Galeano, você citou há pouco, eu interrompi, todo o aspecto do business que envolve o futebol, que é a FIFA é uma das entidades mais poderosas do mundo. As Copas do Mundo é o evento esportivo mais assistido do mundo. E os interesses que de 4 em 4 anos se articulam, não é, para fazer. Mas isso não chega a matar o futebol. Não mata, mas faz um dano enorme, porque a FIFA é uma entidade de poder absoluto, monárquico, segredo, nem Stalin teve tanto poder. É tudo segredo, as contas são segredas, a justiça própria deles. Eles não admitem, os dirigentes do futebol mundial, os amos desse negócio imenso, não admitem que a justiça ordinária de nós, os mortais, possa se imiscuir, possa mexer nas coisas deles. Não, é impressionante. E o poder que tem é tão escandaloso que agora, por exemplo, a propósito de algumas arbitragens que foram muito controversas sim, por dizê-lo assim suavemente, com erros muito graves, novamente apareceu a pressão já mundial para a utilização dos meios tecnológicos modernos, que é um escândalo que o futebol ainda esteja sendo organizado como um espetáculo do século XIX. Quer dizer, eu não divinizo as máquinas, mas as máquinas são úteis algumas vezes, ao menos. Comprovaram sim, no jogo com a Inglaterra e a Alemanha. Sim, eu sempre tenho aquela desconfiança minha perante as máquinas, porque eu, enfim, acho que elas bebem de noite, não? Quando ninguém vê as máquinas, elas bebem até cachaça, tudo, bebem muito. E por isso, durante o dia, às vezes fazem coisas inexplicáveis. Mas mesmo assim, eu acho que as máquinas são úteis. E nesse caso, no caso das partidas de futebol, onde tem jogadas duvidosas, difíceis de ver, de interpretar, aí é fundamental a confirmação daquele primeiro plano que dá a câmara de televisão. E isso se faz no tênis, basquetebol, claro. Se usa. E no futebol não, proibidíssimo. Por quê? Porque é duvidoso, porque é suspeitoso, porque os amos do futebol gozam de uma impunidade escandalosa, até porque os protagonistas do futebol, do jogo, não são altos burocratas e tecnocratas da FIFA, são os jogadores, e os jogadores não têm arte nem parte nas decisões tomadas sobre o jogo mesmo, eles nunca são convidados a opinar. Aquela iniciativa de Maradona, que finalmente não funcionou, de criar um sindicato internacional de jogadores, que até eu estava numa comissão que houve de apoio a essa iniciativa, que ia se reunir em Paris, depois não se fez, enfim. Mas a iniciativa era muito boa, que eles são os protagonistas, não são os palhaços do circo, não. Eles são os verdadeiros donos. Agora, e todo esse poder da FIFA, e nem sempre, quase nunca exercido para o bem, não tira do futebol, digamos, um caráter ético. Por exemplo, eu vou lhe dar um caso brasileiro. Sim. Um dos gols do Fabiano na segunda partida foi um gol discutível. Não aquele da mão? Sim. Sim, que foi a mão, eu acho que foi a mão. Sim, mas está bem, sim. Sim. E a grande parte dos nossos colegas jornalistas falou, não, foi um gol irregular, eufemismo, foi um gol irregular, mas lindo, maravilhoso. Porque é eficaz. É eficaz. Porque é rentável, porque é bom para conseguir um bom resultado. Sim, mas o que chamam o futebol resultadista, no qual o fim justifica os meios. Mas também tem os meios de comunicação, a mídia, justificando, claro. Justificando-se, justificando de alguma maneira
os aspectos mais feios do futebol, a sujeira do futebol. Por exemplo, você me dava um exemplo brasileiro, vou te dar um uruguaio. O Uruguai tinha um futebol muito mais limpo que o futebol que foi praticado, não agora, porque agora melhorou, mas faz alguns anos, que era um futebol de muita patada, de muita pancada, um futebol violento. Mas em Maracanã, no ano 1950, depois por... Não lembro, não me lembro. desculpa, Adines, por lembrar uma tragédia assim, mas em Maracanã, o Uruguai cometeu a metade de faltas que o Brasil. Se você vê a estatística do 1950, o Uruguai jogou mais limpamente do que o Brasil. Metade das faltas. E depois foi que apareceu essa coisa de identificar a coragem com a brutalidade, a garra charrua com a violência. Mas antes não era assim. E agora, nesses últimos anos, está, por fortuna, melhorando isso, não? Mas isso foi, em grande medida, impulsado pelos meios de comunicação. Aqueles locutores e comentaristas que antes diziam métale, métale, e depois passaram a dizer mátelo, mátelo. E eles impulsaram de alguma maneira essa deformação de um futebol que era bem diferente do que foi depois. Não, e agora no Brasil, a propaganda de uma marca de cervejas forçando o caráter guerreiro do futebol. Sim. Não é uma coisa assim muito... Sim. Muito bélica, né? Mas ainda nesse campo dessa dualidade entre o que é bonito, eficaz e o que é correto, o nosso programa, há 2 anos atrás, nós fomos à Argentina e fomos reviver a Copa de 78. Sim. Entrevistamos jornalistas, estudiosos, um cineasta. E uma das pessoas que nós entrevistamos é um amigo meu, um grande jornalista argentino, Horácio Verbitsky, e fizemos várias perguntas a ele. Falei, como é que você encara, então, esse campeonato, essa vitória argentina, que aparentemente ela foi fajutada. Sim, foi. Então ele disse, é só futebol. O futebol é um terreno muito... impreciso, misterioso. Então, às vezes as pessoas não dizem o que de verdade estão pensando ou sentindo, não? Se deixam empurrar pela corrente. E era muito difícil na Argentina estar contra o Mundial do ano 78, que era um Mundial escandaloso, porque foi feito a poucas quadras, 5 ou 6 quadras, a maior câmara de torturas e de assassinatos da ditadura. Nós falamos isso. Sim, então era uma coisa horrorosa, mas ao mesmo tempo era uma festa popular indubitável, era uma festa popular. Então, os que tínhamos uma posição contrária estávamos numa situação muito difícil, muito complicada. Você estava lá? O futebol, não, estava na Europa. Mas o futebol sempre foi objeto de manipulação política. Mussolini, Goebbels no regime nazi, e as ditaduras latino-americanas, quase sem exceção. A primeira medida que tomou Pinochet, quando Pinochet ganhou o poder absoluto em Chile, foi exigir ao Colo-Colo, o clube mais popular, que nomeasse nele presidente vitalício. E ele foi nomeado. Acho que ele continua sendo presidente vitalício depois da morte, sim, do Colo-Colo, que era a equipe mais popular. Ou seja, o futebol sempre foi uma fonte de prestígio político. Dentro da democracia e também nas ditaduras. As ditaduras manipulavam, aquela coisa de Mussolini, vincere o morire, aquele famoso telegrama enviado aos jogadores da seleção italiana nos mundiais dos anos 30. Não? Sempre foi assim. Mas o futebol... Maturana, um amigo meu, diretor técnico colombiano, você deve ter sabido dele, um cara ótimo, maravilhoso. Ele foi treinador da Colômbia, Equador, de vários países. Uma vez ele me disse, o futebol é um reino mágico, no qual tudo pode acontecer. E isso é verdade, tudo pode acontecer. Até que nas piores circunstâncias reapareça, ressuscite a beleza,
essa coisa linda que o futebol dá e que é a explicação da imensa popularidade que tem, porque é a única religião sem ateus no mundo. Só nos Estados Unidos, mas agora estão ingressando eles também. Contra o que me dizia um velho periodista esportivo norte-americano, faz alguns anos, quando eu estava lá, que me dizia sempre: Eduardo, não faça ilusões, não. Aqui o futebol, o soccer, que eles chamam soccer, o soccer é o esporte do futuro e sempre o será. E essa magia está no seu livro aqui, no seu livro. Sim, tenta se recuperar essa magia e a nobreza dos velhos tempos, às vezes perdida, extraviada, a propósito de Maracanã, aquela coisa maravilhosa do Dúlio Varela, quando ele foge da festa uruguaia. Isso, sim, perdão, mas é uma história de um futebol que já não se vê muito raramente. Muito, de cavalheiro, né? Que foi quando ele fugiu da festa, foi beber nos botecos do Rio de Janeiro, uma cidade de luto, nunca uma tristeza tão triste, nunca uma solidão tão sola nas ruas. E aí ele caminhava e caminhava. Nos botecos abertos ele entrava, bebia alguma cerveja, e aí via as vítimas chorando. E eram 2 horas, 3 horas antes, ele havia odiado aqueles caras, quando eram as cabecinhas, 200.000 cabecinhas de um monstro que rugia, não? E aí ele odiou eles com toda a força do seu coração, mas depois, quando ouvia um a um, dizendo: foi o Bidúlio, foi o Bidúlio. Ninguém reconhecia ele. Mas ele dizia: mas como que eu fui capaz de fazer uma coisa assim, essa gente tão boa? Como? Ele me contou a mim essa história, ou seja que é verdade, não é uma invenção. Como? Não posso crer, não acredito. E aí ele passou a noite inteira abraçado aos vencidos. E? Bebendo, ele bebia. Uma vez perguntei para ele: diga, Dúlio, entre nós, assim, se é verdade que alguma vez você se dopou, tomou droga. No futebol, às vezes, se faz. Droga? Que se eu tomei droga? Sim, muitas vezes. Ah, que droga tomou? Vinho. Vinho. E era verdade, porque ele gostava de vinho, eu também. Aí bebíamos os dois. É um belo dia, a deusa dos ventos beija o pé do homem, o maltratado, desprezado pé. E desse beijo nasce o ídolo do futebol. Eduardo Galeano, dessas figuras que você está tirando do seu baú, da sua arca, não é? Da arca uruguaia, não é? Tem a arca russa, Tem. Uruguaia. Dessas figuras, além do Obdúlio Varela, que grandes figuras do futebol mundial, mas do passado, você gostaria de reapresentar? Sei lá, Leônidas, não sei. Que grandes figuras? Tem muitas. Por exemplo, tem um jogador de Nacional, que é minha equipe aqui, mas eu não sou fanático, como te dizia antes, mas eu sou de Nacional, sim, que se chamava Walter Gomes. E Walter Gomes, eu tenho uma lembrança assim muito borrosa, quase nada. Eu, às vezes não sei se eu lembro de verdade Walter Gomes ou é pelo que me contaram que ele fazia, porque eu era uma criança pequena quando ele foi estrela no Clube Nacional de Futebol. Mas aí chegou a greve de jogadores aqui e ele foi jogar em Buenos Aires, em River Plate. Um parênteses, houve uma greve de jogadores? Sim, a mais longa da história do futebol mundial, 7 meses. Por quê? Exigindo o reconhecimento do sindicato. E aí foi um caso raríssimo, foi uma greve apoiada pelo povo.
E para o povo uruguaio ficar sem futebol 7 meses é muito pior do que ficar sem vinho, sem comida, sem mulher, sem amor, sem nada. Um sofrimento horroroso, mas o povo apoiou aqueles jogadores e ganharam a greve. E criaram o sindicato. O sindicato estava criado, mas não estava reconhecido. E aí foi reconhecido. E o capitão da greve foi Obdúlio Varela, o mesmo capitão da seleção uruguaia. Foram as 2 vitórias, Maracanã e a greve. Mas como resultado daquela greve, alguns jogadores foram jogar fora. E o Walter Gomes foi jogar no River Plate argentino. E era tão bom que o público gritava: "La gente já não come por ver a Walter Gomes". Era o ídolo máximo de River Plate. Sim, o pessoal, a gente já não come por ver o Walter Gomes, né? E era o ídolo máximo de River Plate. Anos depois, Tavares me contou, o atual treinador do Uruguai, da seleção uruguaia, uma vez aqui na casa, sentados assim como estamos nós dois, me contou algumas histórias assim de futebol, que ele tinha sido treinador diretor técnico de Boca Juniors, que é um sucesso, ganhou 2 campeonatos na Argentina, Tavares. Então me contou que uma vez ele chegou de carro para uma partida muito importante contra River, justamente. E estava estacionando o carro quando chegam desses mariscais do trânsito que tem em todas as cidades nossas, né? Para conduzir para aqui, para lá, com um uniforme de acomodador de carros. E aí, quando abre a porta para que o Tavares saia, ele olha assim e diz: "Mas você não é Walter Gomes?" E Walter Gomes baixou a cabeça e disse: "Sim, sou." "E o que faz aqui assim? Como é que...?" E Walter Gomes disse uma frase impressionante, disse: "Eu creía que aquello não ia a terminar-se nunca." Eu acreditava que aquilo não ia acabar jamais, que não ia acabar nunca. E é uma frase que parece dita por muitos, não só por ele, não? Muitos grandes jogadores que conheceram a glória e depois foram esquecidos ou jogados no lixo, alguns também, não? Muitos deles que vinham dos segmentos, das franjas mais pobres da população, e que voltaram depois a essa vida dura. Tem outros que se defenderam melhor, mas é uma frase que tem muito significado para entender o destino de grandes jogadores uruguaios. O primeiro negro importante na história do futebol mundial, José Leandro Andrade, que foi uruguaio, nas Olimpíadas do ano 1924, 1928 e 1930. 3 campeonatos, Uruguai campeão nos 3, campeão do mundo. E a grande estrela era esse negro, jogador pretíssimo, e era a primeira vez que a Europa via um negro jogando futebol nos campos de jogo. Não existia isso. E ele virou um herói em Paris. Era quase analfabeto, mas recebia milhares de cartas de amor escritas em francês. Imagina, não entendia nada de francês. Quando o Mundial se jogou aí perto de Paris, não? E ele voltou irreconhecível, com luvas, como é, guantes, luvas amarelas e uma cartola assim, impressionante, disfarçado de fraque, de grande cavaleiro, o herói. E depois ele morreu na solidão absoluta, tuberculoso, pobre, bêbado, abandonado, esquecido, que era naquele tempo era a realidade mais frequente. Claro. Hoje já melhorou isso, tem seus investimentos. Eu lembro bem de ter viajado ao Brasil muitas vezes, mas é um país ao qual, como você sabe, estou muito ligado.
mas que numa das vezes eu participei tentando dar difusão internacional àquela ideia lindíssima nascida dos jogadores brasileiros, que era a FUGAP. Não sei se a FUGAP vive ainda, se está ainda viva, mas era uma tentativa de ter um fundo de dinheiro disponível, feito com... Uma caixa de... Uma caixa, sim, nascida de uma pequena contribuição obrigatória sobre os ingressos ao futebol, que a pessoa paga para ingressar, acho que era 1% ou alguma coisa assim, para ter uma caixa disponível para um retiro decoroso dos jogadores, uma vez que acabava o ciclo deles, sim. E também para a educação daqueles que não tinham educação, que era a maioria dos jogadores. A fonte é a pobreza, a maior parte deles vem da pobreza. E aí era uma ideia extraordinária, que funcionou muito bem nos começos. Agora eu não sei se continua. Se não continua, mereceria continuar. Você tocou aí nesse ponto de que alguns dos grandes gênios de futebol são absolutamente ignorantes, quase analfabetos, né? Como é que, por exemplo, me ocorre a figura do Garrincha, que não era analfabeto, mas era um homem extremamente simples, muito... Não é? É o futebol que consegue realmente valorizar o ser humano na sua essência? Eu tive a sorte, por um favor dos deuses, de ver Garrincha 2 vezes jogando no Brasil, 2 vezes. E nunca vou esquecer aquilo. Eu começaria por te contestar dizendo obrigado, Garrincha, obrigado. Obrigado pela alegria que você me deu. Uma alegria inesquecível para mim. Então, se ele era ou não era, do ponto de vista oficial, um homem culto ou não culto, isso não sei, mas sei que era um homem livre, generoso, muito generoso, de mão aberta, assim, e que teve um destino parecido com essas tristes histórias que eu te contava agora, de José Leandro Andrade e do Walter Gomes, que depois melhorou, graças à intervenção de Tavares, conseguiu melhorar isso, mas que era muito frequente antes. E na verdade é uma injustiça incalificável que os autores dessa alegria coletiva terminaram como terminavam. Agora já melhorou, mas não melhorou tanto como deveria, porque é como a frase, aquela de um amigo meu, que dizia ser humorista, mas era bem mais do que um humorista, que era o Carlos Peralta, Carlitos del Peral, na Argentina, que ele me disse: que mundo, dice, que mundo pelo avesso, que mundo dirigido pelos generais do exército, em vez de ser dirigido pelos honestos palhaços dos circos. Que beleza. Que beleza. Falando dessas figuras mitológicas, no seu livro você fala en passant do Leônidas da Silva, né? Sim. Que é considerado o criador da bicicleta. Sim. Em 38, Sim. No campeonato, no Mundial da França. Mas eu acho curioso, eu queria que você explicasse, porque você menciona isso no seu livro, em espanhol, a bicicleta é chamada de chilena. Sim. Por quê? Porque tem diferentes fundadores. Tem diversas versões da origem da chilena ou da bicicleta. Para nós, bicicleta é uma outra coisa, parecida com a chilena, mas não é a mesma coisa. E a chilena é chamada assim porque, segundo as versões mais difundidas na área hispano-americana, a chilena foi inventada por um jogador de Chile, um chileno, que a praticou na Espanha, uma viagem assim, que fez uma equipe chilena à Europa, e aí ele inventou essa jogada alguns anos antes do Leônidas. Mas ninguém sabe. O importante é que isso também dá prazer, não? Uma chilena bem feita é uma maravilha. Então, essa ideia da bicicleta me voltou, porque o logotipo, a imagem da Copa da África,
é um jogador fazendo um malabarismo muito parecido com a bicicleta. Chilena, ou a chilena, ou a uruguaia. É bem bonito o logotipo. Muito, bem bonito, muito. Lindo. Porque, olhando os vários logotipos dos últimos mundiais, ou é uma bola entrando, ou um goleiro, um guarda-valas pegando uma bola. E aqui não, é aquela coisa suprema, artística. Muito, eu gostei muito desse logotipo, é verdade, sim. É uma homenagem a essa coisa que o futebol é, que é uma dança com pelota, com bola. Isso é o que o futebol é. O que é o futebol? Um balé, uma dança com bola. Então, essa chilena, ou bicicleta, ou como se chame isso, é parte da coreografia daquele espetáculo maravilhoso que o futebol é. Eu li faz algum tempo já, uma página que eu achei não muito digna dele, de Umberto Eco, o grande escritor italiano, desvalorizando o futebol, dizendo que é uma coisa que a gente olha, que é um espetáculo. Mas, então, o teatro não vale nada, o cinema não vale nada, a pintura não vale nada, a música não vale nada. Eu não sei jogar nenhum instrumento musical, mas adoro a música, os concertos. E se eu vou ao futebol e não posso jogar, porque as minhas pernas são de madeira, bom, ao menos eu tenho o prazer de ver jogar outros. E isso me dá prazer. Por que não é legítimo isso? Diz, não, induz a passividade. Não induz a passividade. Pelo contrário, se você vai aqui, perto daqui, que tem grandes espaços vazios, assim, da cidade ainda não colonizados pela civilização urbana, vai encontrar meninos jogando peladas. E nessas peladas se chamam entre eles, com nomes até brasileiros. Tu já Pelé. Sim. Por falar de Pelé... por falar de Pelé, diga. Não, sim, agora me lembrei que numa entrevista recente me perguntavam que é uma obsessão essa universal, quem foi o melhor jogador da história do futebol. Se foi Pelé ou Maradona, então, que eu falasse de um e do outro. E isso é muito comum nas entrevistas. A tua é a primeira na qual não se formula essa pergunta, mas eu vou contestar igual. Tá bem. Te dizendo que o melhor jogador da história do futebol foi Peledona. Peledona. Uma combinação. Eu entrevistei Pelé quando aqui ele chegou a Montevideo. Eu lembro porque o contato foi feito por Django Goulart, que estava exiliado aqui. E naquela época Pelé estava com um manager, o alter ego aí, que se chamava Pepe el Gordo. Sim. Que era um espanhol que estava com ele o tempo todo. E aí ele fez uma entrevista comigo para um semanário uruguaio que se chamava Marcha. E tínhamos os dois a mesma idade. E nos entendimos muito bem na entrevista, mas aquele cara, que acho que se chamava Pepe el Gordo, sim. todo o tempo estava mexendo no diálogo e corrigindo o que ele dizia. Então não foi muito cômoda, não. E ele tentava vender a imagem, o gordo aquele, não, Pelé não, mas o outro, o manager, vender a imagem de um santo. Ele, uma mulher virgem, não vai arruinar nunca, me dizia. Dizia. Eu olhava para Pelé e digo, não tem cara disso, mas está bem. E o Maradona, como pessoa, quer dizer, ele surgiu, ele é uma fênix, não é? Ele surgiu um novo Maradona agora, não é? Alegre, uma coisa... E agora está bem, ele passa períodos, passou alguns períodos difíceis, mas ele continua sendo, agora é a figura mundial mais venerada, mais ainda do que Pelé. Até porque o desenvolvimento dos meios de comunicação facilitaram o prestígio de Maradona, não? Mas os dois foram grandes jogadores. E Maradona tem goza, desfruta, exerce um prestígio muito bem ganhado. Ele foi uma maravilha ele jogar. E virou Deus.
Agora, o drama dos deuses é que os deuses não se aposentam. Quer dizer, você se trabalha de Deus, um bom dia não pode dizer, vou me aposentar porque estou fatigado, estou cansado de ser Deus. Os deuses não se aposentam, então ele está obrigado a ser sempre o número um. E a pior coisa é que ele carrega nas costas com uma cruz chamada Maradona, que é ele mesmo. E o pior da história é que às vezes ele acredita ser Maradona. Mas quando não acredita ser Maradona, então vira esse cara ótimo que nós estamos vendo agora na televisão, nesses dias do Mundial, Sim. que é um cara bom, humilde até, não, às vezes, muito alegre, muito... Ele às vezes muito arrogante, por isso tinha certas rejeições, e também pela vida que levava, mas ele era um Deus sujo, era um Deus humano, e por isso também é uma chave da popularidade dele, que é mundial, internacional. Que muita gente se reconhecia nele, não pelas virtudes, pelos defeitos. Porque dizia, ele é Deus e ele é como eu, bêbado, mulherengo, mentiroso, fanfarrão, como é que se diz? Fanfarrão. Arrogante, fanfarrão, desastre, como eu. E então se reconhecem nele. Né? Claro, é um espelho. É um Deus muito mais humano do que outros deuses, assim, impecáveis, que estão sempre nas alturas. Esse é um Deus das baixuras. Você disse há pouco sobre a participação dos meios de comunicação, lá, a mídia, não é? Como é que você vê isso? A mídia, ela reforça todo o panorama, vamos chamar, negativo, ou ao contrário, ela é uma contrabalança o que o business tem? Como é que você vê o papel geral, da mídia? A mídia dominante, a mídia mais importante, o que faz é seguir a corrente das coisas que têm sucesso. Se algo é rentável, é bom. E se não é rentável, então não merece existir. Não? E isso vale para o futebol também. Sim. Então, não é o melhor conselho que o futebol pode receber, esse do estímulo ao que é eficaz do ponto de vista do negócio do futebol, e também o que é eficaz do ponto de vista das vendas dos jornais, da promoção ao sucesso dos grandes espaços televisivos, radiais, nos quais a criação de deuses é imprescindível, mas o mesmo prazer duvidoso, mas prazer é proporcionado na hora de derrubar os deuses criados. Então tem essa coisa que está na condição humana, que os grandes meios exploram muito bem, que é um negócio meio perverso, assim, de adorar alguém e depois sentir prazer quando esse alguém cai do alto do altar, do pedestal, e fica aí no chão. Então é como uma vingança, essa comprovação. Ele também cai. Aquela inscrição que eu vi uma vez numa parede de Santiago de Chile, uma grafite, que dizia: todos os deuses foram imortais. Eu queria agradecer por essa partida inesquecível. Muito obrigado e boa noite. Em que o futebol se parece com Deus? Se parece com Deus na devoção que desperta em muitos crentes e na desconfiança que desperta em muitos intelectuais. Chicos arrancan en un camión con la bandera en los hombros, atadita una ilusión. Si la razón los discuten con la razón, con el viento siempre en contra, aguantan el chaparrón.
camiseta más hermosa de este mundo. Salud, desde la panza de la vieja hasta el cajón.